Tá bem, eu sei que palavrão é tipo heresia, sei lá, é o pecado máximo, não máximo, mas assim, é um dos pecados, dos 7 pecados capitais do universo infantil. Mas, eu espero muitíssimo e eu acho que vocês vão se acostumar com o meu jeito meio desbocado de ser. Eu sou meio bruta, assim, mas é com carinho, vocês vão ver. Eu espero. Eu sou legal, gente, juro. E assim, sinceramente, fala sério. Todo mundo sabe aqui que a maternidade tem situações em que dá vontade da gente xingar muito mais do que se a gente tivesse batido o dedinho mindinho na porta. Porque realmente, assim, tem dias e tem momentos que são dureza. E eu costumo dizer que quando a gente tá fora do ambiente, né, sem estar perto das crianças, um palavrão bem dito, maluco, é como se fosse uma catarse. Você se sente praticamente adulto de novo. Juro. Tentem em casa, sem as crianças, pelo amor de Deus, tá? Não quero nenhum educador de plantão aqui, pedagogo, me bloqueando, me cancelando na internet por conta disso. Sério. Não estou ensinando vocês a xingarem com as crianças, por favor. Fora das crianças, ambiente adulto aqui, nós mães. Dito isso, deixa eu me apresentar aqui mais uma vez. Eu sou Natália Guaraná, mãe neurótica de 3 criaturas que eu amo absurdamente. E esse canal aqui é para mostrar para vocês, quer dizer, eu estou aqui para mostrar para vocês que se você, mulher, se priorizar, você vai ser uma mãe ainda melhor. Então, chega aqui, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para poder você receber as notificações e compartilha com todo mundo que você acha que merece ouvir verdades um tanto quanto não tradicionais sobre a maternidade. E como tudo começou, Natália? Eu digo para vocês como tudo começou. Começou há 7 anos atrás, quando eu resolvi ter o meu primeiro filho. Sim, a ideia foi plantada lá atrás. Mas a questão de pensar que a gente tem que se priorizar enquanto mulher para poder a gente ter uma mãe muito melhor, veio, na verdade, como uma epifania, um estalo na minha cabeça há mais ou menos 2 anos e pouco atrás. Quando eu resolvi fazer um curso de coach e eu precisava fazer uma imersão num hotel fazenda em São Paulo, interior de São Paulo, lá em Louveira. Eu ainda não tinha, ainda assim, eu já tinha os 3 filhos, né? Eu tenho um filho de vai fazer 7 anos, um filho de 4 e uma filha de 2 anos. Meu Deus do céu, eu esqueci a idade dos meus filhos. É normal, vocês vão entender, vocês vão perceber que a pessoa tem probleminha na cabeça. Voltando, há mais ou menos 2 anos e pouco atrás, eu tinha que ir para esse hotel fazenda e eu ainda não tinha viajado sem eles, em momento nenhum. Não tinha passado mais do que, sei lá, algumas horas sem estar com a minha família. E aquilo ali caiu no meu coração como um peso absurdo. O meu processo foi esse, assim, cada mulher passa por um processo diferente, tem uma época diferente para poder entender e se, eu falo desvencilhar, mas enfim, quebrar esses paradigmas, né, de que a gente tem que ficar junto dos nossos filhos o tempo inteiro, da saudade e tudo. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Mas a gente ainda vai falar sobre isso, segura aí e aproveita para dar uma olhada nos outros vídeos que a gente vai postar aqui. Enfim, voltando, eu fui pra lá e eu ia pra lá e eu tive a brilhante ideia de que eu iria levar a minha família inteira. Ou seja, eu, meu marido, meus 3 filhos, mais a babá, porque, né, precisa. E, enfim, qual era a minha ideia? Já que era um hotel fazenda, né, que tem, assim, atração para as crianças, piscina, toboágua e tudo mais, eu pensei, né, com a minha cachola, poxa, eles vão se divertir muito enquanto eu não estiver perto deles. E eu vou ter a oportunidade de estar com eles em momentos de coffee break, café da manhã, almoço, jantar, e, enfim, né, vou estar lá com eles o tempo inteiro. Pois é. Não deu bom. Não deu bom porque o hotel é pequeno, as crianças ficavam sassaricando e nem sacis, ensandecidos pela parte do auditório, enfim. Mas isso não foi o que pegou. O que pegou, na realidade, foi um dia específico em que eu estava sentada almoçando, todo mundo já tinha almoçado, eu estava atrasadíssima para voltar para a sala de aula, eu estava lá sentada com o meu prato frio, intacto, dando de mamar para Lili, para minha mais nova, que estava com febre, tentando medir a temperatura dela. Sim, quando você tem mais de um filho, você viaja com filhos com febre, porque os vírus, eles passam a fazer parte da nossa família. A gente quase vai ao cartório e registra eles com os nossos nomes. Vocês vão entender isso eventualmente.
a gente passa a não ter mais medo dos vírus, eles passam a viajar com a gente. Eu tava lá tentando amamentar ali, ele tirando a temperatura, o meu filho do meio tava tentando roubar a minha atenção, pulando no meu colo, puxando meu cabelo, e nessa confusão toda eu ainda estava tentando convencer o meu filho, o mais velho de então 5 anos de idade, que ele não podia ir pro parquinho sozinho, num lugar desconhecido, com um monte de pessoas desconhecidas. E, né, eu falo muito enfim, tá, galera? Para prestar atenção, eu vou começar a tirar esse vício, mas relaxa, daqui a pouco entra no meu sistema. E eu estava lá, tentando terminar o meu almoço, pseudo-almoço, quer que seja. No final das contas, eu acabei dando o meu jeito, né? Dei um escândalo, tava lá cansada, desesperada, com fome. E fui estressada, irritada, né, cara, pô, de saco cheio, porque tava naquela situação, não tava curtindo nada com os meus filhos, nada com meu marido, porque eu estava o tempo inteiro estressada com eles, porque eu não tinha um tempo de qualidade ali, né. E aí, quando eu cheguei na sala de aula, eu encontrei com um cara lá, que virou meu amigo depois, um rapaz muito simpático. Por favor, marido, não estou falando nesse sentido, tá? É um rapaz simpático, realmente, é um cara legal, você conhece. Virou pra mim e falou assim: Nath, cara, eu te olhei ali com os meus filhos, com seus filhos, meus filhos, aí, Maria, esquece. Te olhei ali com os seus filhos e eu pensei assim: nossa, que mãe foda. Olha lá, como ela me lembra a minha mãe, tá ali se sacrificando, estressada, tentando dar conta de tudo, que foda. Eu agradeci, assim, meio sem graça, né, porque ela tava estressada, e depois eu fiquei pensando o tempo inteiro. Falei, cara, o que dali configura que eu sou uma mãe sinistra? Por que as pessoas enxergam que no nosso sacrifício, no nosso desespero, na nossa falta de integridade ali, né, enfim, por que eu tava sendo uma mãe foda ali naquele momento? Eu não tava sendo uma mãe foda, eu tava sendo uma pessoa completamente desequilibrada, estressada, irritada com os meus filhos. E por que isso? E aí eu pensei, cara, a sociedade vê a gente assim, né? As pessoas enxergam a gente dessa forma, em que a mãe, ela tem que padecer no paraíso. A maternidade é isso, ela é um constante sacrifício. E não só a sociedade nos enxerga assim, como a gente, nós nos enxergamos assim. E eu acho que a gente se coloca nesse lugar, o que é pior de tudo. E eu fui fazer essa análise, eu fiquei pensando, falei, cara, se eu tivesse vindo pra cá sem os meus filhos, eu ia sentir saudade deles? Ia, com certeza. Eu ia estar doida pra voltar pra casa? Com certeza. Ia estar com peso no coração porque eu não ia estar com eles? Sim, com certeza. Mas eu ia estar tendo um tempo meu de estudar, de parar pra prestar atenção, uma oportunidade de sentir saudade deles, de não estar estressada com eles, de conversar com eles pelo telefone e sentir vontade de voltar para casa e chegar lá e ter paciência para estar com eles. Nada disso estava acontecendo naquele momento, porque eu não estava priorizando o meu tempinho ali, aquela situação que eu estava fazendo uma coisa que eu queria, que eu gostaria de fazer. Pois é, galera. Então, qual foi o meu pensamento ali? A gente tem que assumir a nossa culpa no cartório. Nós nos colocamos nessa situação. A gente pensa, na verdade a gente fica, né, naquele momento que a gente tá estressado, que a gente tá cansado, que a gente tá desesperado, que a maternidade é muito e descabelada, não consegue tomar banho, não consegue fazer nada. Só que a gente se coloca nessa situação. A gente se coloca nessa situação porque a gente também vive uma situação de dependência com os nossos filhos. A gente tem essa situação, a gente tem esse problema, a gente acha, a gente bota desculpa nisso, a gente coloca desculpa que os nossos filhos vão precisar, que os nossos filhos vão sentir saudade, mas na verdade a gente vai sentir saudade, a gente precisa deles muito, às vezes até mais do que eles precisam da gente, a gente coloca impeditivo. Eu sei que vai ter um monte de gente aí do outro lado falando, nossa, não, mas ela não sabe, porque meu filho, eu sei disso, porque eu também já passei por isso, eu também já pensei assim. E demorou, vocês podem perceber. Eu já, mulher velha, com 3 filhos na cabeça, nas costas, com um filho grande de 5 anos de idade, ainda tinha esse pensamento de que eu precisava, porque eu tinha essa necessidade de estar com eles. Eu precisava estar perto deles, eu precisava estar controlando. Essa é a grande verdade. Porque naquele momento ali, eu estava por perto.
Eu estava sabendo se eles estavam comendo, eu estava sabendo se eles estavam bem vestidos, se a fralda estava sendo trocada, se alguém chorou. Eu estava na sala de aula e eu escutava alguém chorando. E aquilo dali me deixava desesperada, me deixava agoniada e não conseguir prestar atenção na sala de aula, não fazer tudo o que eu queria, né? Dar tudo de mim naquele curso. E de quem é a culpa? Minha. Pois é, minha. Porque eu não queria sair do controle da situação e porque eu tinha essa carência de estar com eles. Eu sei, vocês vão estar me xingando aí, muitos de vocês vão estar me xingando aí, só que a gente tem que parar para fazer essa análise de como que a gente pode mudar esse pensamento. Porque a gente fica o tempo inteiro esperando. Eu esperei nesse dia, né? Nessa semana, que eu tava estressada com todo mundo, com a babá, com meu marido, porque as crianças estavam todas em cima de mim, porque ninguém me ajudava da forma que eu queria, e na verdade eu não me ajudava da forma que eu queria. Eu não coloquei o limite que eu precisava ali para poder lidar com aquela situação. Então a gente tem que entender que a movimentação para a gente sair desse modus operandi é nossa. É nossa responsabilidade entender o que a gente está fazendo de errado nessa situação para poder começar a sair dela. E sair dela triunfando, sair dela bem, com a cabeça erguida. Eu sei, galera, não é linear, tá? Em nenhum momento você vai estar, uau, eu sou a Mulher Maravilha o tempo inteiro. Não é isso. Mas eu tô querendo mostrar para vocês que existe um meio do caminho. Um meio do caminho. Você não precisa ser nem essa mãe que é o mártir, que é o que tá estressada, cansada e não sai desse buraco. Também não precisa ser aquela que, né, não tá nem aí pros filhos, que não tem aquele carinho, né, aquela atenção toda. Mas existe um meio do caminho. Existe um meio do caminho em que você pode se priorizar, em que você pode ter o seu tempo, em que você pode e deve fazer as coisas para você, que você vai ficar mais leve, você vai entender que você vai conseguir ter mais paciência com seus filhos, você vai ter mais momentos de qualidade com eles. Existe uma frase que eu adoro falar: tempo de qualidade não é tempo de quantidade, até porque as crianças ficam de saco cheio da gente. Eles ficam de saco cheio da gente. Eles têm horas que eles não querem estar com a gente. E eu sei que a gente fica desesperada achando que o tempo vai passar e que a gente vai perder esses momentos todos e tudo mais. Só que do que adianta a gente estar num tempo em que a gente está estressada, gritando, não aproveitando tudo aquilo e botando a nossa cabeça no travesseiro, depois chorando as nossas pitangas porque a gente berrou, porque a gente botou de castigo, porque a gente se cedeu de uma forma que a gente não gostaria de ter se cedido. Entendeu? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Ser uma mãe foda não significa que você tem que ser aquela mãe que está 100% do tempo com os seus filhos, que tem que abrir mão de absolutamente tudo. Eu achava muito legal até um tempo atrás. Eu não vou dizer pra vocês que eu não faço isso ainda hoje em dia, porque tem situações e situações. Mas eu achava muito legal e eu me sentia muito bem quando eu estava em algum ambiente, por exemplo, comendo alguma coisa. Gente, eu tô falando de comida o tempo inteiro, acho que eu tô com fome. Mas comendo alguma coisa ali, e vamos supor, eu tenho uma mania, que eu como sempre o que eu não gosto primeiro, que eu não gosto, o menos gosto primeiro e deixo sempre o que eu gosto pro final. E, obviamente, as crianças gostam, né, de chegar lá e pedir um pedacinho da comida. Eles não comem a comida deles, mas eles comem a nossa, né? E aí vem e pede a nossa comida. E eu dava, feliz, empoderada, né? Todo mundo olhando e falando, nossa, que mãe foda, né? Que mãe maravilhosa. Ela está ali dando a comida dela para o filho, abrindo mão do que é dela. O que a gente ensina para os nossos filhos fazendo isso? A gente ensina que a gente não precisa ser respeitada, a gente não precisa ter a nossa coisa, o nosso momentinho, sabe? A gente está deixando eles ultrapassarem um limite que não pode ser ultrapassado pela gente e por eles também. Porque a gente tem que ensinar para eles que existe limite para eles também. Tá entendendo a relação? Não significa que você não tem que dar um pedaço do seu bife, ou do seu sorvete para a criança, não é isso que eu tô falando. Mas você tem que fazer ele entender, ou ela entender, que aquilo é dividido. É da mamãe, a mamãe vai te dar um pedacinho, mas a mamãe também quer comer. Deixa a mamãe comer também. E é isso, você pode até deixar o último pedaço, não tem problema, ainda que você esteja morrendo de vontade. Assim, eu tô dizendo que você pode, que você deve, tem que fazer nada, você faz o que você quiser. Eu só tô dando, assim, uma dica. Mas, até pode ser o último pedaço em que você ainda esteja com muita vontade de comer e tudo, mas você tem que impor o seu limite, você tem que colocar o pé firme
e pensar que você é uma pessoa inteira, que você é você por você mesma. Ou seja, se você não colocar o seu limite, se você não entender que você tem que fazer isso, ninguém vai fazer mais. Ninguém vai fazer isso por você, porque você tá acostumando as outras pessoas mal, você tá se acostumando mal. E às vezes ter filho acaba sendo a melhor desculpa do mundo pra gente deixar de fazer 1 milhão de coisas, inclusive deixar de ser quem a gente é. Olha que coisa maravilhosa, para não dizer o contrário. Agora, depois de eu ter falado, e de vocês terem contado quantos, enfim, eu falo por microsegundo, eu espero que isso não apareça nos comentários. Eu gostaria que vocês, sim, utilizassem os comentários aqui para me dizer se vocês, por um acaso, se colocam nessa situação. E como vocês se colocam. E se vocês gostariam que isso mudasse, e como. Como que vocês gostariam de fazer diferente? Ou como vocês gostariam de ser tratadas diferente? Porque eu tenho certeza que isso alivia a nossa culpa, o nosso peso dentro da situação materna e do nosso emocional, porque o nosso emocional é prioridade dentro da nossa família. Comentem aqui e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todas as mulheres que são mães que você conhece. Até a próxima. Beijo!